Boa noite, queridos irmãos. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus. É assim que Jesus mandou que saudássemos uns aos outros, com a paz do Senhor. E queremos, antes de abrir a palavra de Deus, orar mais uma vez, assentados como estão. Pai querido, querido Jesus, querido Espírito Santo, invocamos a presença do Deus triuno. Invocamos a presença daquele que é o grande eu sou. Invocamos a presença daquele que só Ele é Deus. Só o Senhor é Deus. Dirigimos nossos pensamentos ao Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E invocamos a Tua presença aqui conosco. Derrama sobre nós o Espírito Santo. Fala ao nosso coração. Cura os enfermos que possam existir aqui dentro, Pai. Se alguém tem alguma enfermidade física e que crê que Jesus Cristo é o médico dos médicos e que Ele pode curar aqueles que nele creem, que esta pessoa seja curada em nome de Jesus. Se alguém aqui, Pai, está com algum pecado não confessado, um pecado que eu tenho escravizado e eu tenho feito um servo do pecado, eu peço que em nome de Jesus, o Espírito Santo nos convença do pecado, e que o Senhor dê o arrependimento a cada um, e que confessemos neste momento os nossos pecados, para podermos receber a Tua bênção, a bênção do perdão, e a bênção da presença do Espírito Santo em nossa vida. Derrama sobre nós o Teu Espírito, abre a nossa mente e que jorre luz celestial sobre a nossa mente ao estudarmos a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Que bom estarmos aqui, queridos. Que bom podermos ter um encontro com Jesus cada noite desta semana especial. Semana em que estamos ouvindo os passos de um Deus que está voltando. Quando eu falo dos passos de um Deus que está voltando, não é só força de retórica, não é somente palavreado de pregador, não. Eu amo pensar na volta de Jesus, eu sonho com a volta de Jesus, eu já sonhei com a volta de Jesus, eu visualizo a volta de Jesus, eu tento visualizar a Nova Jerusalém, os portões da Nova Jerusalém, e tento visualizar a mim e aos meus queridos e aqueles por quem eu estou orando, entrando pelos portões da Nova Jerusalém. Você precisa visualizar as coisas que você quer que aconteçam. Se você não visualiza, elas não acontecem, porque não é só o pecado que começa na mente, também a salvação começa na mente. O arrebatamento para o céu começa em nossa mente. Nós pensamos nisso, nós pedimos isso, nós buscamos isso. E Deus disse: aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. E a quem bate, a porta se abre. Por isso, queridos, eu parabenizo você por estar aqui. E hoje nós vamos estudar um tema que não é fácil, mas é um tema que a palavra de Deus nos apresenta e que precisa ser conhecido. O decreto dominical, da Blue Law. O que é isso? Blue Law. Blue Law quer dizer a lei azul. Mas por que lei azul? Porque nos Estados Unidos da América do Norte, todas as leis dominicais são escritas em papel azul. Então, se você procurar sobre a lei dominical em inglês, você deveria colocar esta frase, da Blue Law, e você vai encontrar muita coisa sobre isso. Porque elas eram escritas em papéis azuis. Mas existem leis dominicais nos Estados Unidos? Queridos, existem 50 estados americanos. E dos 50 estados americanos, existem 49 estados que têm lei dominical, da Blue Law. Unicamente o Alasca não tem. Todos os outros estados têm leis diferentes dominicais. Existem algumas leis
que são leis simples assim de não vender bebida alcoólica aos domingos. Uma lei dominical simples, certo? Existem outros estados que têm outro tipo de lei assim que proíbe vender carros aos domingos. Existem outros estados que proíbem esportes aos domingos. E assim por diante. 49 estados dos 50. Mas existem 2 estados americanos, que é o estado da Virgínia e é o estado de Connecticut, que possui lei com pena de morte para aqueles que trabalham domingo. É interessante que eu morava na Virgínia, onde tinha pena de morte para quem trabalha domingo. E fui para Connecticut, transferido, que é outro estado que também tem pena de morte para quem trabalha no domingo. E então você pode me perguntar, então pastor, há pessoas sendo mortas por estarem trabalhando domingo? Não. Porque estas leis, por exemplo, a de Virgínia foi aprovada em 1610. Ela existe, mas não está sendo aplicada. Mas ela existe. Ela está guardada. E no momento certo ela só será aplicada. Portanto, meus queridos, a lei dominical é um assunto muito quente nos Estados Unidos. É um assunto que muitos buscam saber mais e mais. Nós falamos que a nova ordem mundial é um sistema de governo que está em processo de implantação no mundo. E sabem, queridos, que a nova ordem mundial não possui e não planeja liberdade religiosa. A nova ordem mundial não prevê liberdade de pensamento ou liberdade de imprensa. A liberdade de pensamento, de imprensa e liberdade religiosa tão exaltados, tão defendidos nos Estados Unidos da América do Norte, deixarão de existir uma vez que a nova ordem mundial seja solidificada. O grande selo dos Estados Unidos, que vocês estão vendo, possui no pé da pirâmide uma frase em latim: Novus Ordo Seclorum, nova ordem mundial. E nós já dissemos para vocês que este é o sonho do Illuminati, este é o sonho dos maçons, este é o sonho dos Estados Unidos da América do Norte, este é o sonho do Vaticano. Qualquer líder mundial, presidente, governo, reis e rainhas, que não gostarem deste plano, não terão sucesso. Os presidentes dos Estados Unidos ou foram enganados, ou eles fizeram uma decisão consciente de se ajoelharem diante de Baal, de se ajoelharem diante do Deus da maçonaria, cujo nome é Abaddon, para poderem ter fama, para poderem ter sucesso no seu governo. Queridos, há 100 anos atrás, foi escrito um livro, e eu o tenho em minha casa, já li esse livro. O título é Os Protocolos dos Sábios de Sião. Não sei quantos aqui já leram esse livro. Se você não leu, vale a pena ler. Você pode encontrar no sebo, porque são livros, este é um livro esgotado. Os Protocolos dos Sábios de Sião é um livro escrito há mais de 100 anos, é um projeto do Illuminati, e ali diz que o terrorismo é a palavra-chave na implantação da nova ordem mundial. Terrorismo. Mas como? Como terrorismo? Então, o Illuminati que planeja a nova ordem mundial também planeja o terrorismo? Sim, é isso mesmo que eu estou falando. O terrorismo não pode ser responsabilizado como algo dos árabes, ou dos muçulmanos, ou dos maometanos. O terrorismo é uma estratégia usada pelo Illuminati para enfraquecer a estrutura mundial, para enfraquecer os governos mundiais, para enfraquecer a economia, para enfraquecer a velha ordem mundial, para poder preparar o mundo para a nova ordem mundial. Eles usam o terrorismo, porque em face do terrorismo as pessoas cedem. Por causa do medo, as pessoas concordam com coisas que nunca concordariam se não fosse pelo medo.
Querem um exemplo? A queda das Torres Gêmeas, em 2001, 11 de setembro de 2001. Isso foi apresentado diante do mundo como sendo uma façanha de Bin Laden. Mas, queridos, Bin Laden faz parte do time do Illuminati. Por isso ele não foi preso até hoje. Saddam Hussein, do Iraque, que queria dominar o mundo sozinho, lembram-se dele? Estava planejando reconstruir Babilônia, e Deus disse em sua palavra que Babilônia não seria reconstruída nunca, mas Saddam Hussein estava tentando reconstruir Babilônia, construiu lá 2 palácios, estava trabalhando contra a Bíblia, e ele não concordava com a nova ordem mundial, ele cria que ele seria o novo Nabucodonosor dos tempos modernos, dominando o mundo. O que é que aconteceu com ele? Foi eliminado. Aqueles que não se enquadram dentro do projeto do Illuminati sobre nova ordem mundial, terá que ser riscado do mapa. Mas por que Bin Laden não foi achado até hoje? Porque não é plano ser achado. Vocês sabem que naquele dia 11 de setembro de 2001, quando as 2 torres gêmeas caíram, e quando o Pentágono foi atacado, todos os aeroportos dos Estados Unidos foram fechados. Não aterrissava e não decolava nenhum avião. Estava tudo fechado. O único avião que decolou dos Estados Unidos após as Torres Gêmeas caírem foi um avião com a família do Bin Laden. Mas como? Se ninguém podia decolar e nem aterrissar. Porque George Bush autorizou esse avião decolar, levando a família do Bin Laden, que estava nos Estados Unidos. Querido, a família do Bin Laden tem negócios com a família Bush no petróleo. No passado já foram sócios. Existe um documentário preparado por um repórter americano, cujo nome é Michael Moore. Se você entrar na internet e colocar o nome dele, Michael Moore, ele preparou um filme documentário sobre o ataque de 11 de setembro de 2001. Ele é um americano e ele mostra a responsabilidade do governo americano no ataque. O líder muçulmano em Nova York, Imam Ali, a questão de 10 dias atrás, numa entrevista, ele abriu o jogo dizendo: o governo e o povo nos acusa pelos ataques às Torres Gêmeas, mas este foi um ataque programado pelo governo americano. Queridos, há 100 anos foi escrito um livro com o título Os Protocolos dos Sábios de Sião. E ali diz que terrorismo é a palavra-chave no Illuminati para destruir a velha ordem mundial e implantar a nova ordem mundial. O tripé da nova ordem, queridos, ele está alicerçado em cima de um governo mundial, em cima de uma economia mundial e em cima de uma religião mundial. O governo mundial está em processo de implantação. Nós sabemos que existe a ONU, Organização das Nações Unidas, criada lá em 1948. A Organização das Nações Unidas é um governo mundial. Foi o primeiro passo bem sucedido na implantação da nova ordem mundial, foi a ONU. Quando eles tentaram implantar a ONU com outro nome, o nome de Liga das Nações, isso foi em 1917, por ocasião da Primeira Guerra Mundial, eles não conseguiram, não tiveram sucesso na implantação do governo mundial naquela ocasião, com o nome de Liga das Nações, porque os Estados Unidos não aderiram à Liga das Nações. 63 países se uniram, mas os Estados Unidos não entraram na Liga das Nações. Então fracassou o plano do governo mundial. Mas após a Segunda Guerra Mundial, foi implantada a nova Liga das Nações, com outro nome. Organização das Nações Unidas, ONU. E agora os Estados Unidos apoiou. Este foi o primeiro passo com sucesso em direção à nova ordem mundial. Por isso, queridos, o governo mundial inclui
não somente a ONU, mas inclui também dividir o mundo, que hoje está dividido em 195 países no mundo, oficialmente reconhecidos pela ONU. Esses 195 países serão divididos em 10 supernações. Queridos, o Illuminati escreveu um livro, e o título do livro é The Mankind at the Turning Point. A humanidade no ponto da virada, ou seja, no ponto decisivo. Ou seja, a humanidade na encruzilhada. Esse livro, escrito em 1974, propõe e expõe o plano do Illuminati. Vocês sabem que Satanás não faz nada sem primeiro contar o que ele vai fazer? Quando eu disse isso um dia, a pessoa disse, mas como? A regra vale para os dois lados. Na guerra entre o bem e o mal, esta regra, esta lei, vale para Satanás e vale para Deus. A Bíblia diz, Deus declara, eu não farei coisa alguma sem revelar, primeiramente, os meus segredos aos meus servos, os profetas. O que é que Deus faz sem primeiro revelar? Nada. Então o lado de Jesus, o lado do bem, o lado da luz, nada faz sem primeiro revelar o que vai fazer. Esta regra também vale para o lado das trevas, o reino das trevas. Satanás tem que revelar primeiro o que ele vai fazer. Mas como ele revela e as pessoas não acreditam, pensam que é brincadeira, pensam que é uma história que está sendo inventada de teoria da conspiração, e o povo não acredita. Mas, queridos, os protocolos dos sábios de Sião são revelações dos planos de Satanás sobre cigarro, como ele invadiria o mundo com o cigarro, como ele dominaria o mundo através da bebida alcoólica, como ele dominaria o mundo através da imprensa, através dos meios de comunicação. Isto foi publicado em 1900, praticamente, há 100 anos. Agora, este livro que nós estamos mencionando, Mankind at the Turning Point, fala das 10 supernações. Isso não é segredo, queridos. A nação número 1 é hoje e sempre será Estados Unidos da América do Norte, unindo-se ao México e ao Canadá. Esses 3 países, México, Estados Unidos e Canadá, formarão a nação número 1, que dominará o mundo, colocando o mundo aos pés do poder papal. O maior exército do mundo, ele forçará e pressionará todos os governos para que se curvem diante do poder papal. Vocês se lembram que na Idade Média, quando o papado começou a reinar no ano de 538, quando o papado começou a reinar em 538, ele não tinha exército. As 10 tribos que surgiram do Império Romano e que formaram a Europa dividida, as 10 nações da Europa, foram formadas pelas 10 tribos. Elas não eram submissas ao Vaticano, mas converteu-se ao Vaticano, converteu-se ao papado, um rei chamado Rei Clovis, que era rei dos francos, que hoje é a França. E agora Clovis colocou o seu exército à disposição do papado para guerrear suas batalhas e fazer com que todas aquelas 10 tribos se submetessem e se convertessem ao poder papal. E assim que aconteceu. Hoje também existe um outro exército que guerreia as batalhas para o papado. É o exército americano. Soldados americanos que estão morrendo no Afeganistão, morrendo no Iraque, eles estão pensando que estão morrendo como heróis em nome da nação. Não. A nação americana não teria nada a ver com o Afeganistão ou com o Iraque. Mas o Vaticano tem. Isso aconteceu com outras guerras também. Queridos, a nação número 1 será a União Norte-Americana. A nação número 2 é a Europa, a União Europeia. A nação número 3, o Japão. A nação número 4, África do Sul e Austrália. E assim por diante. O Brasil,
com toda a América do Sul, forma a nação número 6. Aí temos as 10 supernações. União Norte-Americana, aprovada oficialmente pelo Congresso americano no ano de 1993, no governo de Bill Clinton, reunindo 3 países. A União Europeia, aprovada também no ano de 1993, reunindo 27 países. Vocês acham que foi coincidência que no ano em que foi fundada a União Europeia, também foi fundada a União Norte-Americana? Não, queridos, não é coincidência, é planejado. São passos que estão sendo dados para o estabelecimento das 10 supernações. E eu posso dizer a você que são passos de um Deus que está voltando, porque são sinais proféticos que estão se cumprindo. Porque Apocalipse capítulo 17 já mencionava sobre o surgimento e a formação dessas 10 supernações mundiais. O Japão, Austrália, África do Sul, leste europeu, incluindo a Rússia, Unasur. O que é o Unasur? O Unasur é a união do Brasil e os outros 11 países da América do Sul. Incluíram também a Venezuela. A pedido do Chaves, ele entrou na Unasur. São 12 países formando. Quando foi assinado? Em 2008 foi assinado o tratado para a formação da Unasur, foi assinado pertinho de vocês aqui em Brasília, no ano de 2008. Já é uma realidade. O norte da África é a nação, supernação número 7, a África tropical, a número 8, sul e sudeste da Ásia, número 9, e a 10ª nação é a China, que sozinha ela é uma supernação. Vocês leem na palavra de Deus uma profecia intrigante em Apocalipse capítulo 17, o verso 12. O que diz essa profecia? Escrita pelo profeta João. Vamos ler. E os 10 chifres que viste são 10 reis. 10 reis que ainda não receberam o reino. Os 10 chifres são 10 reinos, ou 10 reis, que ainda não receberam o reino. Por que não receberam o reino? Porque esses reinos ainda não existiam. Esses reinos estão em formação. Por isso esses reis ainda não têm o reino. Por isso diz a Bíblia, mas receberão poder como reis. Eles têm poder como reis, mas ainda não têm o reino, porque o reino está sendo formado. Vão ser 10 reinos, 10 supernações. E quando essas 10 supernações estiverem formadas, esses 10 líderes mundiais vão reinar juntamente com quem? Com a besta. Por quanto tempo? Rápido. Por um curto espaço de tempo, que a Bíblia diz por 1 hora. É porque vai ser um reinado muito curto. Queridos, a nova ordem mundial fala sobre 10 supernações dominadas por um poder religioso chamado papado, dominado por um poder militar e civil chamado Estados Unidos da América do Norte, e esses 2 parceiros dominando o mundo, tendo todos os outros países submissos a eles. Quando você estuda a profecia de Daniel, e você vê a estátua de Nabucodonosor que ele viu em sonho, a cabeça de ouro, o peito e braços de prata, o quadril de bronze, e as pernas em parte de ferro, e os pés em parte de ferro e parte de barro. Naquele sonho que Deus deu a Nabucodonosor, quando ele estava vendo aquela grande estátua, surgiu uma pedra. E a Bíblia diz que a pedra atingiu que parte da estátua? Os pés da estátua. Os pés da estátua serão atingidos agora na volta de Jesus Cristo, porque a pedra que é lançada sem mão é Jesus Cristo voltando em glória e majestade. Ele é a pedra, ele é a rocha dos séculos. Aquele que cai sobre esta pedra se salva, mas aquele em que a pedra cai sobre ele, ele é destruído. Deus quer que eu caia sobre esta pedra e seja convertido a Jesus. Se eu não caio sobre a pedra, ela cairá sobre mim e me destruirá. E esta pedra, quando descer do céu, vai atingir os dedos da estátua. Os 10 dedos da estátua
também representam os 10 reis que ainda não têm reino, lá de Apocalipse capítulo 17. Nós estamos vivendo nos dias em que poderemos presenciar, a nossa geração presenciar, a descida desta pedra, para estabelecer o reino da glória do nosso Senhor Jesus, que não será jamais destruído, porque será o reino dos santos de Deus, os santos do Altíssimo. Agora, queridos, a economia mundial é o segundo tripé da nova ordem mundial. É a economia. Como ela vai ser estabelecida? O que eu quero dizer para vocês é que ela não vai ser estabelecida. Ela já foi estabelecida. Deste tripé, governo mundial, economia mundial e religião mundial, só falta ser consolidado o primeiro, o governo mundial. Porque as 10 nações estão em formação. Mas a economia mundial já foi estabelecida. E a religião mundial já foi estabelecida. Se você não percebeu, você vai perceber agora. A economia mundial foi decidida no ano passado, no dia 10 de julho de 2009, no grupo do G8, lá na Itália. Onde foi a reunião do grupo? Na Itália, bem próximo do Vaticano. Interessante, queridos, que o G8 se reuniu para decidir as economias do mundo na Itália. Mas, no dia 8 de julho, 2 dias antes da reunião do G8, 2 dias antes, o Papa Bento XVI assinou uma encíclica conhecida como A Caridade na Verdade. E nesta encíclica, o Papa Bento XVI, ele defende a ideia de ter uma economia mundial regida, regulamentada por uma autoridade mundial financeira e moral. Obviamente, uma autoridade moral que regule a economia mundial não poderia ser outra pessoa senão o líder moral reconhecido pelo mundo. Por que, queridos, esta encíclica foi assinada somente 2 dias antes do G8? Logo que terminou a reunião do G8, no dia 10 de julho, Barack Obama, presidente dos Estados Unidos, tinha uma audiência marcada com o Papa Bento XVI. Isso deve ter ocorrido no dia 11 ou no dia 12 de julho. E nesta audiência ele recebeu de presente do Papa a encíclica, com uma capa linda de couro, entregou-a para Barack Obama, dizendo: este é o projeto, siga-o. E Barack Obama levou essa encíclica para casa. E ele está seguindo à risca esta encíclica. Por quê? Porque no dia 24 e 25 do mesmo ano, em setembro, 24 e 25 de setembro de 2009, houve a reunião do G20, e nesta reunião do G20 eles confirmaram o que o G8 tinha votado, porque o G8 são os 8 mais ricos do mundo. O G20 inclui também Brasil, China e outros países em desenvolvimento. Queridos, o presidente da União Europeia, Herman Van Rompuy, disse: a economia mundial foi estabelecida em 2009, na reunião do G20 em Pensilvânia, nos Estados Unidos. Quem falou isso? O presidente da União Europeia. Nós devemos acreditar no que ele diz. O presidente do Irã também, se bem que muitos não gostem dele, mas ele também disse: a nova ordem mundial já começou. Queridos, nós estamos vendo, portanto, que a economia já foi estabelecida em suas regras. E a economia mundial será regida fortemente com mão de ferro através dos bancos centrais. Os bancos centrais recebem orientação diária diretamente do Banco da Inglaterra. Quem controla o Banco da Inglaterra é a família Rothschild. A família Rothschild iniciou o sistema de bancos centrais no mundo. É uma ideia que nasceu na mente esperta de Satanás, aquele Deus chamado Deus Mamon, o Deus da riqueza. Ele criou essa ideia de bancos centrais, porque bancos centrais
são bancos privados, não pertencem ao governo. Bancos centrais, todo mundo pensa que pertence ao governo. Mas eles deixam que o presidente da República indique o diretor do Banco Central para que todos acreditem que pertence ao governo, mas não é do governo. Existem países em que o Banco Central tem uma parceria com o governo, mas essa parceria com o governo não passa de 49%. Por quê? A maioridade, ou seja, a maioria das ações pertence ao banco privado. Mas nos Estados Unidos da América do Norte, o Banco Central é 100% privado, não tem nenhuma parceria com o governo americano. E é esse governo que está recebendo trilhões e trilhões e trilhões de dólares do Banco Federal, Federal Reserve Bank. E o povo americano está só recebendo o dinheiro e se beneficiando. E eles ainda não pararam para pensar, de onde vem esse dinheiro? Se o Federal Reserve Bank é um banco privado e está imprimindo trilhões e trilhões de dólares, emprestando para a mais rica nação do mundo, se essa mais rica nação do mundo deve 13 trilhões de dólares ao Banco Federal dos Estados Unidos, ao Banco Central, quem é o dono deste Banco Federal? Quem é o dono deste Banco Central americano? A quem a nação mais rica do mundo deve 13 trilhões de dólares, uma dívida impagável. Para vocês terem uma ideia, queridos, a dívida do Brasil é de 1 trilhão, mas a dívida do governo americano é de 13 trilhões. Se você quiser confirmar isso, entre na internet e procure pelo débito nacional do Tesouro Americano. Alguém possui o ouro e a autoridade sobre o Banco Central americano. Ele é controlado pelo Banco da Inglaterra. E quem controla o Banco da Inglaterra? A família Rothschild. Mas pastor, quem são os Rothschilds? Se você entrar na enciclopédia judaica, porque a família Rothschild é uma família judaica, judia. E vocês vão encontrar na enciclopédia judaica, procurando pela palavra Rothschild, vocês encontram. Rothschild são os guardiões do tesouro do Vaticano. Como é que é? Os Rothschilds são os guardiões do tesouro do Vaticano. Quem tem o controle sobre os Rothschilds? Vaticano. Quem tem o controle sobre o Banco Central americano? Os Rothschilds. Mas, queridos, a economia mundial, que faz parte da nova ordem mundial, já foi implantada. Só 5 países não têm Banco Central. O Irã, mas vai ter. Como? Guerra, ou morte do presidente, ou suborno, alguma coisa eles fazem para conseguir implantar um Banco Central. Vocês já tiveram a curiosidade para descobrir por que a Casa da Moeda parou de imprimir o dinheiro brasileiro? E por que foi criado um Banco Central no Brasil no ano de 1964? Vocês já tiveram a curiosidade para saber por que Jânio Quadros renunciou? Jânio Quadros renunciou dizendo: eu estou sendo pressionado por forças ocultas. Ele renunciou à presidência. Poucos meses depois que ele renunciou à presidência, em 1964, foi implantado o Banco Central do Brasil. Quem controla o Banco Central do Brasil? Os mesmos que controlam o Banco Central americano, Banco Central da Inglaterra, Banco Central da França, Banco Central da Rússia. A família do czar, na Rússia, não queria um Banco Central. Mataram todos os membros da família do czar. E todo o ouro do czar foi parar, parte no Banco da Inglaterra, outra parte no Banco da França. E eles implantaram o Banco Central na Rússia. Queridos, Banco Central, somente 5 países não têm. Para que vocês entendam mais um pouco, Afeganistão e Iraque também não possuíam Banco Central. Até 2004.
Mas em 2004, na guerra do Afeganistão e do Iraque, o Banco Central foi estabelecido. Hoje são só 5 países: o Irã, Coreia do Norte, Líbia, Sudão e Cuba. Agora sobre a religião mundial, queridos. A nova ordem mundial é um tripé, certo? Governo mundial, economia mundial e religião mundial. O que falar da religião mundial? Existe uma palavra muito conhecida, ecumenismo religioso. O ecumenismo religioso é a união de todas as igrejas do mundo. Não somente de todas as igrejas, mas todas as religiões do mundo. Porque todas as igrejas cristãs vão se unir e todas as religiões não cristãs também vão se unir. Porque todas as igrejas cristãs creem que a alma é imortal, que quando a pessoa morre, só morre o corpo e a alma continua viva eternamente, e vai ficar viva eternamente queimando no fogo do inferno, sem morrer nunca. Isso é o que Satanás quer que as pessoas acreditem, num Deus ruim deste jeito. Todas as religiões do mundo acreditam nisso, e as igrejas cristãs também. E todas as igrejas cristãs santificam o domingo, e as religiões do mundo também concordarão com a santificação do domingo. Por isso, queridos, o ecumenismo religioso significa que cada igreja continua com o seu nome característico, não muda de nome, mas vão pertencer e vão formar só uma igreja, que crê em pontos de doutrinas que lhes são comuns. Isto já aconteceu. O ecumenismo não vai acontecer. No ano de 1994, evangélicos e católicos assinaram um documento. O título do documento é este: Evangélicos e Católicos juntos. Juntos na evangelização do mundo. Agora, no ano de 2006, assinaram um outro documento. Houve um retiro espiritual. Esse retiro espiritual foi realizado no estado da Geórgia, nos Estados Unidos, na cidade de Atlanta. Ali existe um retiro jesuíta. E lá para o retiro jesuíta foram dezenas de líderes evangélicos, dezenas de líderes protestantes e católicos ortodoxos foram para este retiro. E lá eles assinaram esse documento cujo nome é Christian Church Together. Ou seja, igrejas cristãs juntas, unidas. São 34 diferentes denominações: luterana, anglicana, Assembleia de Deus, presbiteriana, metodista, batista. São 34 diferentes denominações, formando o quê? Uma só igreja, com mais de 100 milhões de membros. Os Estados Unidos hoje têm uma igreja com mais de 100 milhões de membros, porque 70 milhões são os católicos, e 30 milhões são as outras 33 igrejas que se uniram, assinando este contrato, este acordo, Christian Church Together. Queridos, louvado seja o Senhor, a Igreja Adventista não assinou esse tratado. Louvado seja o Senhor, que a Igreja Adventista não assinou também o tratado de 1994. Louvado seja o Senhor, que existe um povo na terra, que adora a Deus, o Criador dos céus e da terra, e que obedece mandamentos de Deus e não mandamentos de homens. Homens e mulheres que amam a Jesus e mesmo com risco da vida, não desobedecerão a Deus, não se curvarão diante deste poder humano que se levanta contra Deus, que se chama Anticristo. A igreja que vocês estão vendo aí é chamada de a Catedral de Cristal. É simplesmente uma coisa do outro mundo. É simplesmente uma igreja espetacular. Quem for à Califórnia poderá assistir um culto no domingo. Eles têm um culto feito aos domingos de manhã nesta igreja e televisionado para o país todo. É algo espetacular, o coral, as cores, toda ela é de cristal. Quem fundou essa igreja foi o pastor
muito famoso nos Estados Unidos, Robert Schuller. Robert Schuller, ele é um dos principais líderes evangélicos dos Estados Unidos. Ele foi o sponsor de Billy Graham. Billy Graham tem o maior respeito por Schuller, porque ele foi quem introduziu e ajudou a promover Billy Graham, que se tornou o maior evangelista do mundo. Mas Schuller, ele é maçom. Ele adora o Deus chamado Abaddon, chamado anjo do abismo, o dragão, chamado Baphomet, chamado Deus de chifres. Ele adora o obelisco que existe na frente do Capitólio. Ele adora o obelisco que existe na frente da Basílica de São Pedro, na Praça de São Pedro, no Vaticano. Queridos, os principais líderes evangélicos e protestantes dos Estados Unidos são maçons, os principais. Logo as pessoas percebem que não dá para ser famoso neste mundo sem dobrar os joelhos diante de Baal. Se você quer ser famoso e rico e poderoso neste mundo, dobre os joelhos diante de Baal. Dobre os joelhos diante de Abaddon. Eu tenho um parente que recebeu uma carta dos maçons convidando para pertencer à maçonaria, e ele é adventista, e ele não aceitou o convite, mas ele me deu a carta para ler. E na carta dizia assim: nós estamos convidando você para a nossa irmandade. Se chamam de irmãos. Para a nossa irmandade. E nós oferecemos para você 3 coisas: dinheiro, e eles têm para dar; amor, e eles têm para dar; e fama, sucesso. Queridos, eles não oferecem vida eterna. Satanás não tem vida eterna para dar. Eles não oferecem paz, porque o próprio Satanás é irrequieto e não tem paz. São como as ondas do mar, que não para. Ele não para um segundo. Ele está correndo, tentando aqui, matando ali. Ele está planejando mal o tempo todo. Ele não tem paz para dar. Ele não tem perdão para dar. Porque ele não tem perdão para ele, não tem perdão para os outros. Ele não tem paz para ele, não tem paz para os outros. Mas ele pode dar dinheiro para você. Se alguém aqui quer dinheiro, procure com Satanás. Ele pode dar. Agora, Jesus não promete para você dinheiro, nem fama. Jesus disse: o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. As raposas têm os seus covis, os pássaros têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Jesus Cristo, o fundador do cristianismo, o Filho de Deus, que nasceu na terra, escolheu nascer pobre. Ele não nasceu pobre por azar. Não. Ele escolheu pobre, ele nasceu pobre por opção. Eu não sei se alguém teria essa coragem aqui dentro, de escolher nascer pobre. O pai disse para o filho: filho, você vai nascer da Virgem Maria, gerado pelo Espírito Santo, e eu estou escolhendo que você nasça pobre. Vai ser melhor para você. E você vai fundar uma religião chamada religião dos pobres. E você vai pregar as bem-aventuranças dizendo: bem-aventurados os pobres. Porque a maioria do mundo é pobre. Os ricos também se salvam em Jesus Cristo. Mas a maioria, Jesus pregou para a maioria. Queridos, quem quiser dinheiro, quem quiser riqueza, o pão de cada dia, Jesus prometeu: Pai nosso de cada dia, dá-nos o pão nosso de cada dia. Mas ele não promete o quê? Riqueza. Porque riqueza é mais provação do que bênção. Riqueza é mais provação do que bênção. Quando você estiver ganhando muito dinheiro, meu querido irmão, não diga eu estou sendo abençoado, diga eu estou sendo provado. Porque quando eu sou pobre, eu conheço os meus amigos. Mas quando eu me torno rico, meus amigos me conhecem. Porque nem Salomão, o homem mais sábio na terra, conseguiu escapar das tentações do quê? Da riqueza. Por isso, meus queridos, Satanás trabalha muito espertamente neste lado da riqueza, oferecendo dinheiro, fama para os artistas, para os cantores, para as estrelas da televisão e de Hollywood. Robert Schuller,
quando estava construindo essa catedral, ele foi até o Vaticano levando uma foto e mostrou para o Papa e pediu a bênção do Papa sobre a igreja antes de ser inaugurada. Robert Schuller disse: é tempo dos protestantes virem ao pastor, o Papa, e dizerem: o que devemos fazer para voltar para o lar? Esse é um dos principais líderes evangélicos do mundo. Billy Graham, ele também sempre esteve voltado para o Vaticano. Billy Graham também é maçom. Eu, quando me formei como pastor, eu comprei todos os livros de Billy Graham, li todos os livros de Billy Graham, e eu tenho todos esses livros. Mas através das pesquisas de 20 anos, eu descobri algo que eu preferia não descobrir. Que este grande homem de Deus, conhecido mundialmente, ele é maçom, ele é adorador de Abaddon. Ninguém pode se tornar tão famoso de ter um nome na calçada da fama. Sabem que lá em Hollywood existe a calçada da fama, com o nome de Michael Jackson e de outros famosos. Lá está o nome de Billy Graham. Para ter um nome na calçada da fama, não pode pregar contra o pecado. Não pode pregar contra o homossexualismo, contra o aborto. Para ter um nome na calçada da fama, temos que fazer pacto com aquele que promete dar fama e sucesso. Este é Satanás. Porque Jesus Cristo não tem um nome na calçada da fama. Jesus Cristo viveu perseguido, como um fugitivo, e foi sacrificado. E Jesus Cristo disse: aqueles que me amam padecerão perseguições. Ele não disse: aqueles que me amam terão seus nomes no livro ou na calçada da fama. Os que amam a Jesus Cristo terão seus nomes no livro da vida do Cordeiro. Entrarão na Nova Jerusalém pelos portões de pérola, andarão pelas ruas e avenidas de ouro. Mas lá no céu, queridos, mas nessa terra, os filhos de Deus serão perseguidos. Perseguiram a mim, disse Jesus, perseguirão a vós. Mas não temam, porque eu estou com vocês. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Jesus não diz que você não vai passar pelo vale da sombra da morte. Mas o que Jesus diz é que, mesmo que você passe pelo vale da sombra da morte, eu estarei com você. Eu não deixarei você. Essa é a religião de Jesus. Mas, queridos, os principais líderes evangélicos do mundo e dos Estados Unidos reconhecem e aceitam o Papa como líder mundial. Agora vejam o que Deus escreveu no livro Grande Conflito. Na página 581, Deus escreveu assim: poucos sabem os protestantes do que estão fazendo ao se proporem aceitar o auxílio de Roma na obra de exaltação do domingo. O livro Grande Conflito foi escrito em 1880. A primeira visão que ela teve foi por volta de 1800, na década de 1860. Queridos, a primeira visão do conflito dos séculos é um livro muito antigo. E ela disse que o domingo chegaria um momento em que seria exaltado pelos protestantes, homenageando o poder papal. Exaltando o domingo, homenageamos o Criador do domingo. Poucos sabem os protestantes do que estão fazendo ao se proporem aceitar o auxílio de Roma na obra da exaltação do domingo. Roma está visando restabelecer o quê? O seu poder. Para quê? Recuperar a supremacia perdida. Que supremacia perdida é essa? Que Roma perdeu. 1260 anos de supremacia. 1260 anos de supremacia papal que começou em 538 da nossa era e acabou em 1798. 1260 anos. Como acabou essa supremacia? Quando Napoleão Bonaparte deu ordem ao seu general Berthier invadir Itália, cercar Roma e derrubar o papado. E prendeu então o Papa Pio VI, que foi preso para a cidade de Valença, na França, e lá morreu aos 82 anos de idade. Ali foi o fim da supremacia papal, mas não do reino papal. Eles continuaram existindo como um reino estatal,
porque tinham 20 cidades chamadas os estados papais. Mas no ano de 1870, Garibaldi, casado com uma brasileira, a esposa de Garibaldi, na Itália, era brasileira. Garibaldi, em 1870, decretou que os estados papais seriam cancelados e deixaria de existir o reinado papal, o Vaticano como estado. 1870. Queridos, o golpe, a ferida mortal contra o papado aconteceu em duas fases. A primeira fase foi 1798, quando ele perdeu a supremacia papal. A segunda fase do golpe mortal foi 1870, quando ele perdeu o quê? O reino papal. A recuperação da ferida mortal também será em duas fases. Em 1929 começou a recuperação e a cura da ferida mortal. Começou quando? 1929, com o Tratado de Latrão sendo assinado por Benito Mussolini e Cardinal Gaspari. Queridos, o Tratado de Latrão devolveu ao Vaticano o status de reino, de poder civil, mas não devolveu a supremacia papal. A supremacia papal só será devolvida e recuperada quando for implantado o decreto dominical. Quando for implantado o decreto dominical, em termos de mundo, então a recuperação da supremacia papal terá acontecido. A cura da ferida mortal, então, estará totalmente feita, curada. Portanto, meus queridos, aqui diz o grande conflito, que Roma está visando restabelecer o quê? O seu poder e recuperar a supremacia perdida. O decreto dominical vai devolver ao papado a supremacia perdida. Quando vai acontecer esse decreto dominical? Bom, queridos, dentro de poucos dias, poucos meses, poucos anos, tudo pouco. Os últimos acontecimentos serão bem rápidos. No livro Grande Conflito, página 588, diz que Satanás vai aparecer como um anjo de luz para influenciar governos a aprovarem o domingo como dia sagrado. Satanás vai aparecer como anjo de luz. Mas, pastor, ele não vai aparecer como Jesus? Vai aparecer como Jesus depois do fechamento da porta da graça. Depois do fechamento da porta da graça, ele aparece como Jesus, andando na terra. Mas antes do fechamento da porta da graça, ele aparece como anjo de luz para influenciar governos e reinos para aprovarem mundialmente o decreto dominical. Então se cumpre o que está em Apocalipse 13, versos 15 a 17, e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, seja-lhes posto o quê? Um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem o sinal, ou o nome, ou o número do seu nome. São três coisas: o sinal, o nome, ou o número do nome. Qual é o sinal do anticristo? Queridos, o sinal do anticristo é o domingo. Por quê? Porque a verdade e a mentira andam próximas. Se o sinal de Deus é o sábado, o sinal do anticristo também é um dia da semana. Mas não é um dia da semana que está longe do sábado. O dia que está mais encostado no sábado é o domingo. A mentira sempre está pertinho da verdade. Então existem 3 dias sagrados no mundo. Existe a sexta-feira sagrada dos muçulmanos, certo? Existe o sábado sagrado da palavra de Deus, 7º dia. Existe o domingo guardado pela maioria do mundo. Desses 3 dias sagrados, 1 é verdadeiro e 2 são falsos. A verdade está espremida no meio de 2 mentiras. Está difícil de entender, meu querido irmão? Não. A moeda falsa, uma nota falsa, se parece muito com a verdadeira. E o que surge primeiro, a falsa ou a verdadeira? A verdadeira surge primeiro? Qual foi o primeiro dia sagrado estabelecido na criação, na semana da criação? Gênesis capítulo 2, verso 1 a 3. Na primeira página da Bíblia, Deus sabe que o ser humano não gostaria muito de ler. Principalmente os brasileiros não seriam muito amigos da leitura. Então Deus disse: eu vou colocar o meu selo, o meu sinal na primeira página.
Porque eu sei que muitos vão iniciar a leitura da Bíblia 1000 vezes, nunca vão terminar. Mas pelo menos a primeira página eles vão ler. Então Deus colocou o selo do Deus vivo na primeira página. Você não leu mais nada, mas ele já sabe que o sábado é o dia do Senhor. Porque lá na primeira página diz, Deus acabou toda a obra da criação no